Fala galera, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas nós falamos com vocês a respeito das três gerações do romantismo, uma escola que traz uma configuração política, uma inovação na área artística, trazendo novos modelos artísticos, até mesmo na poesia, na prosa, quadros, pinturas e na escrita, é claro. Agora nós vamos falar sobre uma das escolas que também foi um destaque na literatura, que foi o realismo. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre o realismo em Portugal. Nós vamos dividir. Nessa primeira videoaula estaremos falando sobre o realismo em Portugal e na segunda videoaula estaremos falando sobre o realismo no Brasil. O realismo ele é marcado por uma crítica social. Tanto em Portugal quanto no Brasil, os artistas eles visam a criticar a sociedade, a criticar os governantes, a criticar as autoridades, a criticar realmente aquilo que está se passando, como pobreza, miséria, a falta do trabalho, a raiz de amargura de muitos trabalhadores, com a busca por um trabalho digno, e infelizmente não acontece. Os poetas vão retratar uma realidade verídica. Até que se parece um pouco com o nosso século XXI. Hoje estamos numa era diferente, mas também estamos vivendo um caos. Um caos na área política, um caos na área da saúde. E é exatamente o que os poetas estavam fazendo naquele momento. Eles criticavam a sociedade, eles criticavam tudo aquilo que estava se passando de errado naquele momento. Eu vou passar os slides aqui para vocês acompanharem um pouquinho da história do realismo em Portugal. Como que foi esse processo, como que foi feita essa crítica direta e indireta dos artistas através das suas obras, através das obras literárias. Pois bem, nós vamos iniciar falando do contexto histórico. O realismo ele surgiu na França, tendo como marco inicial a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857. Pouco antes disso, o movimento ele já havia começado na pintura, através de Gustave Courbet, que foi um pintor francês que retratava cenas do cotidiano. E aí reparem que o teatro, a arte, os quadros faziam parte de todo esse contexto de crítica social. Eles criticavam até mesmo através das imagens, dos quadros e da pintura, incluindo, é claro, figuras humanas das camadas mais pobres, sem atenuar nem reforçar essas expressões. Os quadros eram exatamente a realidade retratada da época. Se tornaram famosos quadros como o Enterro em Orleans e Os Bastidores de Pedra. As economias europeias consagraram o liberalismo e promoveram a mecanização e a industrialização. As massas trabalhadoras da época elas buscavam ocupar seu lugar na história, apoiando-se em novas teorias socialistas. Marx, conhecido em inglês, protestavam contra essa exploração do homem pelo homem, contestava o princípio dessa propriedade, afirmando sempre que toda grande propriedade é roubo. As novas tendências filosóficas, científicas e literárias chegaram a Portugal pela ação decidida de jovens intelectuais. Essas ações são chamadas de Questão Coimbra. Eles eram jovens recém-formados e, é claro, pertenciam à cidade de Coimbra. Isso aconteceu em 1865 e a partir daí eles pregavam essa necessidade de uma nova estética. Essa nova estética é chamada no realismo por Questão Coimbra. É uma controvérsia e é considerada até o marco do início do realismo português. E aí nós temos as características da escola literária, do realismo em si. Objetividade. A fala da escrita dos poetas era de uma forma bem objetiva, mostrando a revolta, mostrando a indignação, mostrando aquilo que realmente eles queriam passar mediante ao quadro que a sociedade vivenciava. Uma linguagem neutra, porque na época do romantismo se vivia uma linguagem muito romântica, uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem sendo tratada de uma forma um tanto emotiva. No realismo a gente já tem uma linguagem neutra, uma linguagem mais imparcial, uma linguagem direta sobre crítica, sobre realidade, sobre hipocrisia, sobre ganância, sobre fingimento, sobre maldade. Era uma linguagem neutra e direta aos temas que eram tratados dentro da escola literária. As ausências nas obras também eram uma das características do realismo. Por quê?
As outras escolas a gente percebe uma fala em primeira pessoa, mas no realismo só se fala em terceira pessoa, porque é uma visão coletiva, é uma visão não só de um poeta, mas de todos. Por isso, todas as obras elas eram vinculadas à terceira pessoa. Eles sempre retratavam como um aspecto sendo uma visão geral daquilo que todos estavam visualizando, daquilo que todos estavam vivendo no momento. Outra característica do realismo é a descrição da realidade na visão do autor. Normalmente toda encenação, toda obra construída, todo conto literário, todo aspecto da poesia lançada era justamente um retrato do que estava se passando na sociedade. É como se a gente ousasse falar num texto descritivo. O que é um texto descritivo, galera? É aquele que descreve detalhes de uma cena. É exatamente isso que acontecia nas obras do realismo. Machado de Assis, por exemplo, nós vamos visualizar mais lá na frente, no realismo no Brasil, ele vai descrever um aspecto de um Brasil totalmente hipócrita, as ações de uma hipocrisia, as ações de um período totalmente conturbado na política. Ele vai fazer denúncia, por exemplo, sobre a mente humana. Quem somos nós? De onde viemos? Quando nascemos? Qual é o nosso propósito da nossa vinda ao mundo? Machado começa a ilustrar a sociedade, o comportamento humano, estudar realmente a nossa mente humana. Quem somos? Quem éramos? Qual é a nossa descendência? E aí nós temos uma descrição da realidade na visão do autor. Outra característica é a crítica à sociedade. Eles vão realmente ilustrar, vão descrever uma sociedade da época, mas eles também vão criticar as repartições de autoridades, criticar o que está sendo feito na área da política, seja em Portugal ou no Brasil. O realismo vai visar uma crítica social de ambos os países, de todo um território dominado por ações inconsequentes. E aí eles vão retratar isso nos livros e nas histórias contadas no realismo. Outra questão é a atração pela patologia, a questão de procurar a descendência. Muitos vão relatar nos seus livros, nas suas histórias, personagens que perderam a identidade familiar, que perderam o vínculo familiar, e também é muito visto nessa escola. Crítica à sociedade burguesa. Nesse momento, a burguesia ela começa a ser criticada de todas as formas. E aí nós temos a monarquia e a burguesia sendo criticada totalmente por toda fragilidade, por tudo aquilo que eles fizeram de mal até agora. É como se o realismo pregasse contra tudo que foi feito anteriormente nas escolas literárias. O poder que a igreja tinha é criticado no realismo, porque agora eles percebem que aconteceu durante todo esse tempo uma ganância financeira, e a partir do realismo eles começam a perceber que essa sociedade, ela prega o amor, mas não vive o amor, ela prega o amor, mas vive o ódio, e aí eles querem combater toda essa corrupção, todo esse engano que foi pregado há anos atrás pelas outras escolas literárias. E aí, é por isso que a gente tem aqui uma característica fundamental, que é a crítica à sociedade burguesa. E aí a gente quer falar com vocês também que nesse momento os primórdios, a essência, o que os poetas aprenderam, eles não deixam de lado, é claro, mas eles quebram todo o paradigma do que era pregado pela monarquia, pela burguesia, porque não concordam com as ações que foram feitas o tempo todo das escolas anteriores. Esse domínio que eles tiveram o tempo todo, só porque eles tinham um benefício, só porque eles eram de uma plateia, de um público um tanto melhor financeiramente falando, eles não podiam ter dominado dessa forma e tentando implantar determinadas situações na sociedade, ou até mesmo estragando a sociedade com a questão justamente da hipocrisia, com a questão do abuso, com a questão realmente da corrupção que existia na época. Então, a crítica é justamente esses pontos negativos em que a burguesia e a monarquia apresentava na época. E aí nós temos a prosa realista. A prosa realista caracteriza-se principalmente pela preocupação em realizar a crítica e a reforma da sociedade. Em Portugal, os escritores também buscavam retratar os conflitos e as contradições sociais, denunciando as instituições. A monarquia, a igreja e a burguesia, como acabamos de mencionar, tornam-se objeto de análise. Por que tornam-se objeto de análise? Elas não mandam mais no pedaço, elas não têm mais a autoridade que tinham.
levando os intelectuais, os grandes poetas, a perceberem a decadência dos valores estéticos e humanitários dessa sociedade. Os escritores realistas logo se posicionaram como antimonárquicos, antiburgueses, anticlericais, ou seja, contra a monarquia, contra a igreja e contra a burguesia. Eles eram contra, porque não aceitavam mais viver submissos à burguesia, porque não aceitavam viver mais submissos à igreja, porque não aceitavam viver mais submissos à monarquia. Temos aqui Eça de Queiroz, que foi um dos grandes artistas do realismo em Portugal. Eça de Queiroz, por exemplo, foi um dos mais importantes escritores do realismo, sendo considerado o maior representante da prosa realista da língua portuguesa. Eça de Queiroz cai muito no Enem, nos vestibulares, e é bom vocês estudarem sobre ele. Então fica aqui o nosso comunicado também importante para quem vai fazer o Enem esse ano de 2020. Além disso, Eça de Queiroz foi um grande inovador na prosa realista, criava novas formas de linguagem, neologismo, a questão da mudança da sintaxe também. Eça de Queiroz era muito envolvido nessa parte, recebeu grande influência de vários escritores, inclusive do escritor francês Gustave Flaubert, que foi de 1821 até 1880. É claro que nesse momento Eça de Queiroz está se afastando totalmente dos modelos clássicos. De maneira geral, suas obras abordavam temas simples e do cotidiano, daquilo que realmente se vivenciava, as quais estão permeadas de ironia, humor e, de vez em quando, pessimismo e crítica social. Vale lembrar que o início do realismo em Portugal esteve marcado pela publicação do romance O Crime, do Padre Amaro, muito conhecido dos alunos do vestibular. Foi publicado em 1875, falava muito sobre essa questão da crítica social e a ironia jogada o tempo todo na história do crime do Padre Amaro. Quem puder depois fazer a leitura desse livro é de grande valia. Ao se afastar do idealismo romântico, Eça de Queiroz ele faz uma dura crítica aos valores da burguesia, a corrupção da igreja. Ele era totalmente contra essa corrupção. Eles começaram a conhecer a igreja nesse aspecto negativo, e isso trouxe uma grande reforma e mudança na visão da literatura nos últimos anos. Mais tarde, Eça de Queiroz também escreveu diversos romances na qual sempre enfatiza a questão da hipocrisia da burguesia, aliada, é claro, à análise psicológica das personagens. Um exemplo notório está na obra mais conhecida dele, que é chamado Primo Basílio, publicado em 1878. Saiba mais sobre o movimento realista com leituras dos artigos. O escritor exerceu também a profissão de jornalista e foi advogado também. Eça de Queiroz foi um grande nome desse período literário. Nós vamos passar agora para vocês um pouquinho das principais obras de Eça de Queiroz. O Mistério da Estrada de Sintra, em 1970, O Crime do Padre Amaro, em 1875, A Tragédia da Rua das Flores, de 1877, O Primo Basílio, em 78, O Madame, em 1880, A Relíquia, em 1887, Os Maias, em 88, Uma Campanha Alegre, que foi em 1890, O Tesouro, em 93, Adão e Eva no Paraíso, em 1897, Correspondência de Fradique Mendes, em 1900, A Ilustre Casa de Ramírez, também nesse período de 1901, A Cidade e as Serras também foi dentro desse período. Bom, falando das obras de Eça de Queiroz, vamos relembrar um pouquinho também aqui nessa videoaula que no realismo em Portugal nós temos a poesia realista, o momento da poesia também implantado aí no realismo. Quase sempre servindo à expressão de sentimentos e emoções individuais, à primeira vista, a poesia não trata de questões coletivas, como crítica da sociedade, por exemplo. Assim, pode parecer difícil conciliar a subjetividade da poesia com a objetividade do realismo. Entretanto, em Portugal, a produção poética do período do realismo significava graças ao indiscutível talento de alguns poetas, que em meio a tanta crise, em meio ao olhar crítico, eles escreviam ainda inspirado em vários sentimentos. A poesia realista, propriamente dita, teve como maior nome a Guerra Junqueiro, que alcançou um êxito junto ao público pelo tom
plantaférito, né? Planfetário de suas denúncias. Eles usavam as denúncias para escreverem de uma forma um tanto emotiva, tentando conscientizar a população e até mesmo trazer um significado real. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Teremos outras videoaulas para continuarmos, né, a nossa caminhada aí nesse período tão difícil que estamos vivendo. É claro que estou na torcida para retornarmos o mais rápido possível para a sala de aula, mas por enquanto iremos trabalhar por aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela participação, fiquem com Deus e até a próxima.